então, deixa eu fazer minha primeira pergunta. Então, Eleonora, você trabalha, né, com estereótipos e representações sociais, né? Como essas construções impactam a vida de populações negras, periféricas e usuários de cannabis? Bom, os estereótipos, eles são imagens fixas, né, e simplificam o que a sociedade constrói sobre determinados grupos. No caso das drogas, há uma associação entre usuários e figuras tidas como desviantes na sociedade, como, por exemplo, criminosos, delinquentes, irresponsáveis. E esses estereótipos, eles sustentam o medo moral e justificam também as práticas de controle social. Então, a psicologia social ensina que as representações sociais, elas não são apenas individuais, né, crenças individuais, mas são formas coletivas de organizar a realidade, né, e também de explicar. E elas muitas vezes são veiculadas tanto pela mídia, quanto pela escola, pelas religiões, pela própria ciência também. Então, por isso, mudar as representações, essas representações, exige também disputar esses espaços, né, esses espaços simbólicos e discursivos que nós temos. Me chamou a atenção, né, quando você fala em estereótipos, estigmas, porque realmente é o que acontece nesse universo da cannabis. O estigma da pessoa que usa a maconha, a cannabis. Com certeza, não tenho dúvida disso. Então, agora eu tenho uma perguntinha para você. Vamos lá. Me conta um pouco como você, enquanto você, psicólogo, né, Claudinei, como é que tem sido a sua atuação na comissão do CRP e no atendimento com cannabis terapêutica? Que estigmas você encontra e como é que a psicologia pode se posicionar em relação a isso? Interessante sua pergunta, Leonora, porque realmente quando o meu trabalho tem início falando de uma planta, automaticamente veio as críticas, agressões que eu digo em rede social, né, que é um campo todo aberto, que a gente esperamos agora uma regulamentação, né, para que isso não aconteça mais. Mas eu vou te falar uma coisa que aconteceu que foi, eu até uso como um tom de brincadeira hoje, mas na época foi muito chocante para mim, né, de ouvir de uma pessoa assim: você era uma pessoa tão legal, mas agora você está falando desse assunto. Sim. Isso é um estigma, sabe? Isso é justamente tentar colocar nós, e eu, quando eu falo nós, estou falando de toda uma população negra, periférica, que detém esse saber, manteve esse saber, e hoje essas pessoas são excluídas. Sim. Elas não conseguem colocar em prática esse saber. Então, o trabalho da psicologia é justamente levar esse conhecimento, acolher famílias que tiveram alguma situação, né, com drogas e que marginalizam logo de cara a cannabis. Sim. Então, vamos entender o que essa planta traz para a gente de benefício. E você acredita, então, que a psicologia ela tem esse papel, né, de político no enfrentamento dessa guerra às drogas, né? Onde será que podemos atuar de forma ética e transformadora? Eleonora, eu vejo que a psicologia ela tem papel fundamental. Fundamental. Somos nós, psicólogos, que estamos acessando famílias semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Nós que podemos acolher com informação, com o conhecimento deste tratamento. A psicologia ela é importantíssima nisso. Nós somos procurados por pessoas até que fazem uso, né? Mas eu chamo do uso inconsciente. Eu trago essa discussão, né? O pessoal fala muito assim: por que você não usa o termo uso adulto ou uso recreativo? Recreativo já diz, recreação, festa, festividade, né? Uso adulto, a gente sabe que não é somente o adulto que está usando hoje em dia, né? E não é porque é adulto que é consciente. Então, o uso consciente, saber qual tipo de planta você está usando, qual foi a indicação, para qual condição, isso é um uso consciente. Sim, e eu penso que também a chamada guerra às drogas é, antes de tudo, uma política pública de segurança criada para controlar populações e não substâncias, né? Ela opera como um dispositivo de poder
que criminaliza sobretudo os corpos negros, né, pobres e periféricos. Os dados do sistema prisional e também de letalidade policial no Brasil não deixam dúvidas, né? O alvo não é o grande traficante, não, mas sim o jovem negro da favela. Então, isso se alinha também a uma lógica de estigmatização. Com certeza. Porque em que o uso e o comércio de substâncias, especialmente a cannabis, é lido não como social ou como saúde, fenômeno de saúde ou social, mas sim como um sinal de periculosidade. E aí trata-se mesmo de um estereótipo socialmente construído de que escamoteia, né, os grandes e os verdadeiros representantes do tráfico internacional e do sistema financeiro que lucra com isso. Né? A elite econômica, ela não é alcançada por essa guerra, né? Pelo contrário, ela circula protegida. E aí, como mostra, né, por exemplo, o filme Tropa de Elite 2, né, o real crime, o crime real e sofisticado, ele está no alto escalão, ele está blindado por vínculos institucionais e políticos, muitas vezes. Com certeza. E veja só, todo esse conhecimento que você traz pra gente, eu fico impressionado aqui com o que você fala também, né? Obrigado por estar aqui. Eu vou trazer até um dado que é a informação de um grande amigo de Salvador, presidente de uma associação de cannabis, que é o Leandro Estreitando. E o Leandro, ele é residente de um bairro em Salvador chamado Pituba. Sim. É um bairro considerado classe de média, classe média, conheço. mais para alta, né? Sim. Ao lado, fronteira assim, ó, colado com a Pituba, tem o Nordeste de Amaralina. E é periferia, povo periférico, preto. O que eu estou dizendo com isso? Houve uma apreensão de drogas no Nordeste de Amaralina. Vou dar um exemplo aqui de 5 quilos de cannabis. Houve uma movimentação gigantesca e todos foram presos, condenados. Ao lado, na Pituba, um jovem de classe média alta foi pego com mais de 20 quilos de maconha e saiu em liberdade. Então, que política de drogas é essa? Uma coisa a gente sabe, não pode dizer que esse que está na Pituba, na classe média, era para consumo próprio. Sim. Não era. Então a gente já vê o estigma aí, né? Então Sim. É exatamente tudo que você trouxe. O uso da cannabis é um exemplo gritante, né, de como a moralização prejudica o cuidado, né? Mesmo com evidências científicas robustas, o preconceito associado à planta impede o acesso de milhares de pessoas a um tratamento que vai melhorar a qualidade de vida delas, né? E aí, esses profissionais da saúde também, a gente vê isso muitas vezes, também estão tomados por esses estigmas. E o que gera uma omissão, julgamento ou mesmo desinformação. Então, por isso, eu acredito que precisamos falar de formação continuada, ética e atualização científica como compromisso da psicologia com os direitos humanos. Então, esse é um dos papéis nossos enquanto conselho também, né? Sistema de conselhos. É muito interessante também essa fala sua, Eleonora, porque quando eu tive a ideia de criar uma comissão no CRP19, né, Conselho Regional de Psicologia em Sergipe, eu estava voltando de uma viagem de Belo Horizonte, onde eu fui para o Congresso Brasileiro de Psicologia e Cannabis, na UFMG. E foi um congresso que ele estava totalmente apoiado pelo CFP, pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, quando eu retorno, eu venho munidos de informação para então chegar no Conselho Regional, propor a ideia de uma comissão e foi muito bem aceita. Sim. Foi muito bem aceita. E com isso, em discussão na comissão, o que é que nós pensamos? O que você acabou de falar. Levar esse conhecimento para as academias. Então foi feita uma proposta em uma universidade particular em Sergipe de podermos levar um seminário onde foi convidados médicos, dentistas, advogados, presidente de associações, químico do Conselho Federal de Química. E nós levamos uma riqueza de conhecimento e quebra de paradigmas.
bacana, bacana. Então eu fico aqui pensando, né, e como uma última pergunta aqui no nosso bloco, né, a gente pode passar então para a nossa dinâmica. Podemos, com certeza. Ah, legal. Então, a gente trouxe uma dinâmica aqui que é as nossas a nossa psicologia em cartas, né? Escuta, cuidado e luta. Então, assim, eu queria que você escolhesse uma cartinha dessas aqui, qualquer né? uma Nós delas? temos três cartinhas aqui, né? Cada um de nós podemos escolher uma, tá? Fiquei nervoso agora. Ó, tem cartinhas amarelas, verdes e tem essa aqui Eleonora, brasileira. eu muito vou brasileira. escolher Pra a falar da cor nossa que eu psicologia. represento. Ó. Então não sei o que vem, mas eu vou no verde. Ah, muito bom. Vamos lá. Eu te entrego? Você pode abrir se Então quiser. vamos lá.